eu permitiria que fizéssemos uma ronda de perguntas, depois a mesa aqui iria responder, comentar, e no fim, se não houvesse mais alguma questão, repetiríamos essa vez. Boa tarde. Sou o Presidente da Associação de Praças. Queria fazer aqui algumas considerações só sobre aquilo que eu vi. Queria já agradecer ao Sr. Almirante, ao Sr. General e ao Sr. Coronel por aquilo que aqui disseram, pelos ensinamentos que trouxeram. Eu tinha, quando o Sr. General estava a falar, eu tinha posto aqui um apontamento sobre a questão do serviço de cidadania que a SEDES defende, que eu também, como sabe, nós convidámos o Sr. Presidente da SEDES, o Dr. Álvaro Beleza, para um colóquio que fizemos aqui há tempos no Cinema de São Jorge, também sobre o que é que a sociedade civil pretendia das nossas Forças Armadas. E o Sr. Dr. Álvaro Beleza esteve presente. E desde essa altura que eu tenho acompanhado, não com muita intensidade, mas com algum tempo, os trabalhos que a SEDES tem feito e tem publicado sobre a matéria das Forças Armadas. Eu tinha aqui um apontamento sobre a questão do serviço de cidadania que a SEDES defende, sobre qual seria o modelo, qual o tempo de permanência deste serviço, o enquadramento, as funções e como é que seria depois, no futuro, dos jovens que quisessem entrar nesse serviço de cidadania. O Sr. General respondeu em parte a essas questões e eu fiquei mais ou menos esclarecido, embora gostaria que fosse mais, que as coisas tivessem sido mais aprofundadas. Para dizer também que a Associação de Praças e eu em particular defendemos um serviço. Nós sabemos que o serviço militar obrigatório, estas três palavras, têm uma carga extremamente negativa nos dias de hoje na sociedade. Hoje em dia é quase, desculpe o termo, um crime de falar-se ou referir-se em serviço militar obrigatório para os jovens ingressarem nas Forças Armadas. Mas, de qualquer das formas, nós entendemos que alguma coisa tem que ser feita. E nós achamos que qualquer tipo de serviço de cidadania normal, um serviço qualquer, seria importantíssimo para transmitir aos jovens um espírito, ou melhor, sobre o que é o espírito de defesa nacional e Forças Armadas na sociedade. E isto era importante que nós tivéssemos este tipo de serviço para incutirmos no espírito deles. Eu vim para as Forças Armadas, vim para a Marinha, através do serviço militar obrigatório. Eu, quando vim para as Forças Armadas, já era homem, tinha 21 anos. Já estava prestes a casar, inclusivamente. Mas o serviço militar obrigatório ajudou-me a crescer ainda mais como homem. Hoje em dia, penso que poderíamos criar um outro serviço, não nos mesmos moldes, não com o mesmo funcionamento, mas uma coisa que pudesse incutir nos jovens de hoje este espírito de defesa nacional na nossa sociedade. Depois foi aqui também falado sobre estas 5 medidas que o Governo implementou e que foram aprovadas pelo Sr. Presidente da República anteontem. Nós achamos, de facto, que estas medidas são valorizadoras da condição militar, são uma mais-valia para os militares, para os jovens que estão em início de carreira e para aqueles que eventualmente queiram entrar, mas também para aqueles que ainda cá estão. Mas deixem-me referir aqui uma questão, que é aquela que parece-me que o Sr. Ministro também valorizou mais, pelo menos na reunião que teve com a Associação de Praças, quando apresentou este pacote, que é a questão do suplemento de condição militar. Todos nós sabemos que o suplemento de condição militar tem uma componente fixa e uma componente variável. E a partir de dezembro do ano passado, com a anterior Ministra, o número 5 do artigo 10º do Decreto-Lei 296 de 2009, que estabelecia que o suplemento de condição militar seria atualizado consoante a percentagem da remuneração base, ela deixou cair este número 5 do artigo 10º. Significa que, daqui para a frente, os 400 euros que a partir de janeiro de 2026 estarão incluídos na componente fixa do suplemento de condição militar serão sempre 400 euros para sempre. E nós sabemos que hoje, 400 euros hoje não serão os 400 euros amanhã. Além do mais, e permitam-me isto, é uma luta que a Associação de Praças tem feito, consideramos que o suplemento de condição militar deve ter um valor igual para todos os militares, desde o general almirante até o grumete e o soldado. Porque a lei de bases, que estabelece o Estatuto da Condição Militar, nos seus direitos e nos seus deveres, não define nem direitos nem deveres diferentes, nem para os oficiais, nem para os sargentos, nem para as praças. É tudo igual. Os direitos são iguais para todos. E, portanto, nós defendemos também isto. Quanto à questão do quadro permanente no Exército e na Força Aérea,
à sessão de praças está aqui o meu camarada Luís Reis, que agora é Presidente da Assembleia Geral, mas foi por muitos anos Presidente da Direção. Sempre defendemos a criação do quadro permanente no Exército e na Força Aérea. Mas também sempre dissemos que não seria isto a panaceia para resolver a falta de pessoal nas Forças Armadas, a falta de efetivos. Isto tinha que ser acompanhado de outras medidas, nomeadamente a questão das remunerações e das carreiras. E parece-me que está a ser feito muito devagar estas valorizações. Também falou-se aqui na questão dos militares e das forças e serviços de segurança. Nós temos que dizer que defender de forma diferente aquilo que também é diferente. Nós, não, como o Sr. General disse muito bem, ou o Sr. Almirante, já não sei se foi o Sr. General, disse, eu não tenho que estar preocupado se a Polícia Judiciária levou 900 euros de subsídio de risco e se a PSP levará 1.200 e a GNR 1.300. Eu sou militar, faço um juramento que mais ninguém faz, portanto eu tenho que ser tratado de forma diferente das forças e serviços de segurança em todas as matérias. E quando me é dito a mim, a Associação de Praças, numa reunião, que temos que esperar pelo desenrolar das negociações do Ministério da Administração Interna com as forças e serviços de segurança para apurar o valor que vamos dar aos militares, nós consideramos que isto é um erro tremendo. Porque nós não temos de ser tratados de forma igual. Aqui foi falado aqui pelo Sr. Coronel também que a questão dos jovens. Os jovens hoje em dia têm um paradigma que é: eu tenho que ter algo que a sociedade me dê. Mas nunca pensaram, nem nunca dizem que eu tenho que dar algo à sociedade. E esta questão que eu referi ao início, de fazermos aqui, incutirmos o espírito de Defesa Nacional de Forças Armadas, também podíamos colmatar esta questão que existe, esta ideia que existe nos jovens de hoje, na sociedade portuguesa. Para terminar, eu acho que seria importante, eu também tenho dito isto várias vezes, e ontem estava numa entrevista com alguns senhores doutores, é importante haver um debate alargado na sociedade portuguesa, em complemento do debate que a Ação dos Oficiais, dos Agentes e das Praças fizeram no Cinema de São Jorge, sobre o que é que a sociedade pretende das Forças Armadas. O que é necessário nós militares, sabermos que a sociedade quer de nós. E este debate deveria ser um debate alargadíssimo, com todos os intervenientes na escala das Forças Armadas e da Defesa Nacional, incluindo também as associações profissionais militares, porque aqui é uma questão que é importantíssima, o sistemático fingir que cumprem a Lei 3 de 2001, mas não, no fundo até nem a cumprem na sua totalidade. Portanto, deixar também este repto de fazer, e a SEDES, o Sr. General poderá eventualmente tomar a iniciativa de promover um debate alargadíssimo na sociedade portuguesa sobre esta questão. Muito obrigado. Ok. Eu respondi, já são muitas, eu tinha aqui três ou se calhar Eu respondi. queria ver quantas perguntas tínhamos São primeiro. 42, esta eu tenho aqui. Ainda só um dos assistentes. Mas eu vou tentar ser breve. Eu respondia já aqui a algumas questões que foram lançadas. Vamos lá. Sr. General, se me permite, estamos aqui num processo de aprendizagem todos. E eu acho que isto é muito importante, estamos aqui a ouvir. A começar pelo nosso coronel, um caso muito específico, e agradeço. E eu lembrei-me e comunguei com o Sr. Almirante o seguinte: a minha filha mais nova está na Alemanha, está em Kiel, que é muito familiar aos marinheiros, e eu vou sistematicamente, desde há 5 anos, e assisto ao recrutamento das Forças Armadas alemãs. Pela primeira vez este ano, naquela feira que os marinheiros conhecem, daquela festa dos navios, e está lá aquele recrutamento, pela primeira vez numa coisa muito interessante, que foi o encontro de umas preocupações, e que eu acho que é importante que eu transmiti logo às FIAs militares. Quando cheguei cá e mandei imagens, vi o seguinte: o centro de recrutamento e ao lado 2 componentes. Uma tenda de cuidado, 2 componentes, família militar. Uma com as crianças e outra com os idosos. Achei muitíssimo interessante. Eu dei indicações aos chefes militares que isso era importantíssimo no recrutamento. É dizer que as mulheres e os filhos que ficam ou que estão deslocados têm um apoio, mas é preciso haver estrutura. Os irmãos têm. Se a gente não tem, é preciso ir buscar. E depois dos idosos, que normalmente associamos ao IASF. Portanto, o IASF é mais do que os idosos, não é? Portanto, também devia ter essa componente. Portanto, isto é um exemplo que eu trouxe da Alemanha, porque eles estão com dificuldades enormes de recrutamento também, e que eu achei muitíssimo interessante. Já agora, eu tenho fotografias e tudo,
como é que aquilo depois marcava as pessoas, os miúdos iam para lá, as crianças do outro lado. Bem, eu achei muito interessante, fica aqui o reto. Relativamente às suas questões, se me permite, a questão da formação em cidadania, eu já debatia com ela quando estava no Instituto da Defesa Nacional. E fez um trabalho muito importante que é ir buscar o fator multiplicador de cidadania, que é o professor, a dignidade do professor, a carreira do professor é dignificada também nesse sentido, a partir do momento em que, para além da cadeira que dá, também pensa a coesão nacional, também pensa, tem que ter formação, e tiveram formação, a determinada altura deixou de contar pontos para a carreira, já ninguém faz formação nenhuma da parte dos professores, aquilo que eram os acordos do IDN com as câmaras e com o Ministério da Educação vai ficando debaixo da mesa, ninguém dá formação para a cidadania, as componentes militares, que é muito importante, dos vetores do Estado, os vetores principais do Estado deixou de estar no programa, os professores deixaram de dar, deixou de ser prioritário, portanto, há uma degradação nos últimos 20 anos na formação em cidadania, que depois o Sr. Coronel apresentou, ou alguém apresentou, que exatamente já nem dão no Dia da Defesa Nacional, quando se perguntam, já nem se lembram, já nem tiveram. Eu acho que isso é muito importante, esse espírito que chamou de Defesa Nacional, e não é aos 18 anos que se criou o espírito de Defesa Nacional. Portanto, tem que ser antes. O ensino aqui tem uma responsabilidade enorme. O suplemento de condição militar, eu aliás já tinha prolongado isto, já tínhamos falado aqui com a Associação Nacional de Sargentos, tive encontros imediatos de 7º grau com alguns camaradas que se incomodaram muito por eu defender exatamente o que vocês defendem. Sou general, sou filho de soldado, sou neto de cabo, com muito orgulho, mas defendo isso. Eu acho que aquilo que é o espírito, não sei se as outras associações concordam, mas aquilo que é o espírito de condição militar devia ser igual para todos. E não haver, o general parece que tem mais condição militar do que tem a condição militar do soldado. A partir do momento em que são todos militares, para mim, não há dúvida nenhuma, comum convosco, independentemente das discussões que já tive, não concordo com quem apresentou outro tipo de argumentos. O quadro permanente de praças, sou dos culpados, posso dizer, o quadro permanente, diretamente, quando apresentámos a proposta do quadro permanente de praças, fui o general-chefe do Estado-Maior do Exército, o primeiro, na altura ao Visco do Ar, mandou para o Ministério da Defesa, vocês nem queiram saber a resposta que veio. Depois o general Fonseca insistiu novamente, aí já em reforço de fogos com a Força Aérea, e a situação alterou-se. Tem sido um processo muito difícil. Mas eu estava aqui só para falar do quadro permanente, até porque eu estou a acompanhar a formação, estive agora a vê-los, inclusive fui ao terreno em privado, ver a formação, estou a acompanhar a formação, que tem que ser exemplar em todo o processo subsequente. Eu acho que é algo que a Marinha já tem essa experiência, há lições aprendidas da Marinha que estão a ser recebidas com agrado pelos outros dois ramos, mas há que pensar sempre o futuro, não é pensar agora só naquilo que está nos próximos dias. É uma realidade, é um desafio muito grande, mas vai ser muito importante para as Forças Armadas, mas como disse muito bem, não é isso que vai resolver o problema do recrutamento nas Forças Armadas. Vai ser importante, não é isso que vai resolver. O debate alargado, a última questão que colocou, concordo inteiramente consigo, eu vou lançar o desafio na terça-feira, ainda bem, eu já tomei nota, porque temos um protocolo com a Associação de Auditores de Cursos de Defesa Nacional que podem fazer esse trabalho também, que agora é o Dr. Guimarães, o Miguel Guimarães, mas eu vou lançar esse desafio para um debate alargado, nem que seja através da SEDES, ou a de SEDES com a Associação de Auditores, e depois chamar outras parcerias. Eu também acho que é muito importante. E chamar os políticos, os decisores, os partidos, as associações, chamar toda a gente. A sociedade portuguesa, nós estamos em guerra na Europa há 2 anos e meio, nós estamos com dificuldades enormes das Forças Armadas de recrutamento e de retenção, gravíssimo também, não se costuma falar nisso, retenção de quadros permanentes, eu não estou a falar só, aqui devem saber, não é? Mas a sociedade civil nem se apercebe disso, e continua tudo na mesma, empurrar com a barriga para a frente. Eu acho que isto é estrutural e aceito o seu desafio. Ok. Não sei se alguém na mesa quer acrescentar mais alguma coisa. Já que melhorar. Então, Lima Coelho. Muito rapidamente, uma questão, e é transversal para o painel, para além de agradecer tudo isto.
e de facto foi uma excelente oportunidade aquele debate na Antena 1, porque continuamos a ver um conceito muito erradamente passado na sociedade portuguesa. O serviço militar obrigatório não foi extinto. E é algo que nos preocupa. Se de hoje para amanhã qualquer governo, perante a dificuldade no voluntariado, se lembra de repor a conscrição tal como está na Lei de Defesa Nacional. E isto seria uma convulsão social, porque ninguém iria entender que de repente passasse a haver conscrição. E de facto o que ficou em 2004 foi que o serviço militar obrigatório está suspenso, podendo ser retomada a conscrição se o número de voluntários não chegar para suprir as missões. Ora, se isto está na lei, mas se continuar a dizer que não é assim, estamos a enganar os cidadãos. E aqui, para o painel, efetivamente, como disse o Sr. Almirante, qual é o conceito de carreira, que é completamente diferente de um emprego de serviço, um serviço de emprego público ou coisa do género. E aí, a minha preocupação é exatamente essa. Quando vemos, à semelhança do que aconteceu há cerca de 20 anos atrás, quando era Ministro da Defesa, o Dr. Paulo Portas, recomeçaram a chegar a casa de muitos cidadãos e cidadãs que estão a usufruir do subsídio de desemprego, cartas do Instituto de Emprego e Formação Profissional a oferecer uma boa oportunidade de emprego ao cidadão nas Forças Armadas, perdendo o direito ao subsídio se negassem aquela boa oportunidade de emprego. Ora, servir nas Forças Armadas não é um bom emprego. É um serviço que nem todos os cidadãos têm a condição de prestar. Se insistimos nesta prática, estamos a iludir os cidadãos. E gostaria também da vossa opinião sobre isto. Mas a questão da enfermagem, dos enfermeiros, e aquela transição para oficiais, aí é que reside uma das grandes dificuldades e nós temos batido por isso. Isso continua a acontecer porque, teimosamente, e particularmente isto decorre do poder político, que é quem tem a última decisão, mas decorre muito mais da vontade dos chefes militares, que é o não reconhecimento académico aos sargentos. Se aos sargentos fosse reconhecido o nível de licenciatura, que hoje já há institutos politécnicos que reconhecem licenciaturas e alguns até mestrados, criou-se uma unidade politécnica militar, que é um nome pomposo, mas contudo, licenciatura para sargentos é que não. Ora, e é isto que levou muitos dos nossos camaradas a travarem aquela luta. Eu lembro de Jorge Pires e outros amigos que temos, que travaram essa luta não tanto para quererem ser oficiais, mas por quererem ver reconhecido o seu grau de licenciatura e a sua evolução de acordo com isso. Eu tenho a certeza que os sargentos, se lhes for reconhecida a licenciatura, quererão continuar a ser sargentos no desempenho da sua missão, porque, partindo convosco algo que nos foi dito numa audiência com um ex-chefe militar da Força Aérea, quando insistíamos neste aspecto, e às tantas nos diz: lá estão vocês com isso da licenciatura. E depois acontece-me como com os enfermeiros. Deixei de ter enfermeiros, agora só tenho técnicos de saúde, porque um oficial não faz a higiene física de um paciente. E eu nem queria acreditar que um general-chefe de Estado-Maior estava a usar este argumento, porque os meus camaradas não deixaram de ser enfermeiros, não perderam essa qualificação, pelo contrário, foi-lhes reconhecida. Mas esta ideia de que um oficial não pode fazer a higiene física de um paciente criou a dificuldade internamente de deixar de haver enfermeiros. Ora, é aqui que reside também uma das questões da retenção, da atratividade, do recrutamento, o reconhecimento académico às várias categorias. Finalmente, aquilo que nos diz que se passa em Quilo e noutras localidades, importa dizer que muitas vezes nessas feiras há uma tenda, quase sempre, da Deutsche Bundeswehrverband, que é tão só a Associação Profissional dos Militares Alemães, que representa 92% dos militares, do general aos soldados, e que estão sempre nessas feiras como forma de contratar. Ora, se a ANS, a OFLAP quisessem participar cá numa coisa dessas com uma tenda, chamavam a polícia para correr com ela. É isto que não se compreende. São excelentes exemplos que temos de outros países europeus que nos servem de referência, mas não queremos adaptar isso na nossa realidade. Senhor General, e voltando também ao desafio, corroboro totalmente as palavras do meu camarada, que Forças Armadas queremos e para o que é que queremos Forças Armadas.
E desde o nível da escola primária, do ciclo preparatório, do secundário, pôr os cidadãos a discutir. Porque eu não sou cidadão, contrariamente ao que disse um senhor com responsabilidades militares recentemente, quando eu deixar de ser militar e voltar a ser cidadão, não. Eu não deixarei nunca de ser militar. Eu deixarei de ser militar quando a minha viúva morrer. Mas cidadão eu já era e nunca abdiquei dessa condição, mesmo antes de entrar para o serviço militar. E confundir estes conceitos não é ajudar a sociedade. E, portanto, o que nós pretendemos, Sr. General, e aqui fica o reto, de acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica nº 3 de 2001, que diz que as associações legalmente constituídas gozam dos seguintes direitos. Na linha A, integrar grupos de trabalho, comissões de estudo, etc., no âmbito das suas funções estatutárias. E esta lei não diz onde é que esses grupos de trabalho são constituídos. Seja no Ministério, seja nas FIAs militares, seja onde for, as associações gozam desse direito. E está em lei. Portanto, aqui fica, como nos falou no grupo de trabalho constituído para esta matéria, que é eminentemente socioprofissional, cá estamos disponíveis para ajudar e integrar. Reis. Eu por acaso não tinha vontade não, mas já agora... Ah, não? Não, é uma pequena curiosidade que eu tenho. Eu tomei nota dos números que o Sr. General disse no que diz respeito às candidaturas, porque a Associação de Praças, se agora não me falha, em 2012 ou 2013, organizou um bloco sobre recrutamento e retenção, precisamente no Instituto de Defesa Nacional, e os ramos que participaram, portanto, era melhor que não tivessem feito, claro, estiveram presentes, e anunciaram os números, e dentro daquilo que o Sr. General começámos aqui a divulgar. Só que tinha uma particularidade. É porque uma coisa é o número de candidaturas, ou seja, as pessoas se inscrevem candidatas. E outra coisa é, depois dos contactos que os ramos fazem para eles se apresentarem, reduzia para menos de 50%. Porquê? E outra particularidade é que essas candidaturas eram feitas em horários especiais, entre as 2 e as 5 da manhã. E todos os ramos, uns mais, outros menos, alinharam na mesma informação que passaram em relação a isto. Eu tinha essa curiosidade, ok, atingiu-se este número, mas depois em termos práticos, quando foram chamados, tinha a ver com isso. Se me permite, muito boa tarde. Queria agradecer imenso, muito interessante partilha de conhecimentos que estive aqui. Queria agradecer aos palestrantes esse facto e colocar uma consideração e uma pergunta. O Sr. Almirante fez a dar passo, falou na caracterização ou descaracterização da nossa carreira militar. E posto isto, eu servi sob o comando do Sr. General durante 2 vezes, uma era o Sr. Coronel Comandante do Regimento e depois General Comandante da Academia. E nós passamos, se está recordado, aquela fase de transição do serviço militar obrigatório para o voluntariado contratado, na altura ainda ao serviço VC, se eu não estou em erro, voluntário barra contratado. O Sr. General estava no comando do regimento, era um adjunto de uma companhia, de uma bateria, e tive bem a mão na massa, como se costuma dizer. E esta coisa dos números que o Sr. General fez o favor de colocar, do recrutamento, eu depois tive uma função única, que fui comandante do destacamento de apoio da unidade de apoio do CFT, e a minha missão fundamental era a segurança e dar apoio ao centro de recrutamento. Portanto, durante 2 anos estive logo recrutamento. E o que é que aconteceu? Infelizmente, nós militares, na minha muito humilde opinião, temos a mania de andar sempre, quando surge um caminho, nós abordamos a solução pelo caminho mais fácil. Sempre. Contornamos e vamos mais fácil. E quando começou a haver os primeiros valores decrescentes do recrutamento, nós tivemos uma solução maravilhosa. Foi baixar as condições de recrutamento. Ou seja, a parte física, quase que um entravadinho passa, a parte cultural, e já estou a falar pós-quadro, escola de sargentos, já se pode entrar com 7 valores em matemática,
já se pode entrar para o curso de formação de sargentos do quadro permanente com valores negativos nas provas físicas, e esta foi a solução encontrada para nós aumentarmos os números do recrutamento. Era esta a pergunta que eu queria fazer ao Sr. General, se tem a noção se esses candidatos que agora aumentaram também aumentaram porque as provas cada vez são mais fáceis e se calhar uma percentagem significativa desses candidatos não teria, noutra altura, na nossa altura, desculpe uma expressão, não teria cabimento para integrar as Forças Armadas, e isto vai redundar, digamos assim, e terminar naquilo que o Sr. Almirante fez o favor também de dizer, que foi, ora, com esta massa que nós vamos formar, e o Sr. General na Academia Militar teve bem esta noção, o produto final será cada vez mais fraco. E a descaracterização da nossa carreira será o resultado natural de uma matéria-prima fraca, um resultado fraco, e depois irá dar aquilo que todos nós conhecemos. Em relação ao Sr. Coronel Enfermeiro, que adorei a sua apresentação e agradeço imenso, é engraçado que nos anos 70 já, e o senhor corrija-me se eu estou enganado, a Força Aérea já tinha uma coisa completamente diferente. Tinha as enfermeiras paraquedistas, que por serem senhoras, terminavam o curso como oficiais. E os homens, na mesma data de curso, só por serem homens, o topo da carreira deles era sargento menor. Não é? Isto é giro. Já agora outra, só um sublinhado para toda a plateia, mas penso que nós sabemos, mas às vezes esquecemos disto. Entrei para a tropa em 1986, serviço militar obrigatório, puro e duro, ponto final parágrafo, e não fui assim tão maltratado, porque se fosse maltratado não tinha optado pela carreira militar. Bom, e já nessa altura, ao contrário daquilo que parece haver, só a Marinha tinha quadros permanentes de praça. Não, é um erro. Atenção que o Exército, não sei se a Força Aérea tinha, o Exército já tinha quadro permanente de praça, que eram os, na altura, cabos R10, cabos readmitidos, que atingiam o posto de primeiro cabo e depois era um quadro permanente. Tanto que depois, por legislação, eles foram ao antigo batalhão de serviço geral em Sacavém fazer um curso, um mini curso específico para os promoverem todos a segundo sargento, e o quadro de praça extinguiu. Pronto, era só isto. Peço desculpas de me fazer. William. Uma nota e uma. Aliás, duas notas, embora a segunda seja com uma pergunta. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Foi importantíssimo ouvirmos a posição do Sr. Almirante, do Sr. General, do Sr. Coronel. Na minha opinião, foi bastante enriquecedor e levo daqui uma série de notas para falar. Mas como já houve muita interação, e vocês vão demorar com certeza tempo a responder a todos, eu gostava de sublinhar um aspecto que o Almirante Carrilho disse, que tem a ver com alinharmos o nível de ambição às condições que o país tem. E não é isso que me parece que esteja a acontecer. Portanto, parece-me que o alargamento da plataforma continental e o queremos participar em tudo o que é cenários ao abrigo das parcerias que temos, e depois com a situação que nós vivemos, quer no país, quer em termos demográficos, quer até na nossa economia, não parece que seja isto que estamos a fazer, e parece que nos estamos sempre a pôr em bicos de pés e com mais horas de barriga. Gostei muito que o senhor tivesse reconhecido isso na sua reflexão, e é um ponto que eu também penso. Pronto, gostei de ouvir que também é partilhado. E depois uma pergunta, porque o Sr. General Vieira Borges disse que os diplomas foram agora aprovados, citou até as palavras do Presidente da República, os tais 5 diplomas, eu não sei se são só 5, foram agora promulgados pelo Presidente da República. Ele disse que era um primeiro passo
e que falta agora analisar as consequências. Ora, esse é que é um dos nossos principais problemas, que até vem de encontrar... Isso não foi eu que disse, já fui eu. Sim, isso foi o que o Sr. General disse, mas isso vem ao encontro da tenda da Bundeswehr, eu nunca sei dizer, estar no Festival de Kiel, também já estive lá no Festival de Kiel, sou marinheiro, porque nós cá não podemos ter as tendas, mas é ainda muito pior do que isso. Eu acho que nós não temos que analisar as consequências, embora tenhamos, podemos prevê-las. E para as prever precisamos ter conhecimento anterior. Isto entronca no participar nos grupos de trabalho, sejam eles quais forem, e implica não fazer show-off, como fez o Sr. Ministro de Defesa, que nos chamou lá por 2 ou 3 vezes e trocou uma série de e-mails e nunca nos enviou nem um rascunho dos diplomas que estão a ser aprovados. Nem isto, exatamente, nem um alho, como diria o Ricardo Araújo Pereira. Ora, se em vez de vamos ver as consequências, nós pensássemos em prever as consequências e respeitar a lei, porque é o que está na linha A e a linha B, há bocado citadas pelo Lima Coelho, se calhar nós prevíamos as consequências. E prevíamos esta questão da desvalorização do suplemento de condição militar a prazo, porque a componente fixa deixou-se ficar como a Ministra Helena Carreiras tinha feito. E eu queria deixar esta pergunta à sua reflexão e que a levasse também às sedes, porque eu sei que tem mais influência no poder político, infelizmente, do que têm as associações socioprofissionais. Porquê é que os ministros não nos encaram como parceiros? Porquê é que as FIAs militares não nos encaram como parceiros? Era importante que passassem... o Lima Coelho costuma dizer isto, nós podemos ser um forte apoio à difícil arte de comandar. Pronto, eram estas 2 notas que eu queria deixar. Obrigado. Mais alguma questão? Força. Boa tarde. Desde já agradeço o excelente explicação e intervenção do painel. Eu sou sargento maior da Força Aérea, ainda não ativo. Sou comandante da base aérea. Da base aérea número 11. Está em casa. Em casa. Mas tive que vir a correr. O comandante dele também é perto. Eu também é sentado há muitos anos. Portanto, eu acho que tenho partilhado sempre. O caminho faz caminhando. Não se pode chegar no fim sem começar. O que nós sentimos todos como militares é que caminhamos todos muito devagar. Há sempre muitos obstáculos pelo caminho. E quando pensamos que ultrapassamos o obstáculo, há logo um muro, uma barreira muito grande. Mas todas as soluções são válidas, ou pelo menos devem ser analisadas. Felizmente, os estudos foram feitos, como o Sr. General assim o identificou. A questão da cidadania, o esclarecimento para que os cidadãos possam encarar o serviço militar ou o serviço chamemos como quiser, pode ser um militar ou pode ser outro. Já não estou só a focar no militar, mas o que é certo é que os mais jovens querem partilhar e querem entrar na cidadania, mas depois também pensam noutras questões. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho uma filha e um filho, eles sabem o que é o serviço militar, sabem o que é a cidadania, a mãe deles é professora, como o Sr. disse, o Sr. General disse, é importante. Começa por aí. Quando não se respeita um professor, está-se a desrespeitar tudo, acabou-se. Já nas escolas já houve esta abordagem à cidadania, depois nos últimos anos foi retirada, foi jogada para lixo, substituída por outras coisas, por outros valores que não são os nossos valores base, não digo só dos militares, mas da nossa cidadania, são outros. Portanto, a minha filha e o meu filho não têm falta de conhecimento da cidadania, não têm falta de conhecem o que é o ser militar, conhecem isso tudo. Portanto, não é por falta de esclarecimento. A minha filha e o meu filho têm, é só para pôr um enquadramento, têm 8 anos de diferença. A minha filha licenciou-se e foi trabalhar. O meu filho concorreu à academia. Concorreu porque ele queria ser militar. Queria encarar dar o contributo dele também ao país, como ele é, porque ele revia-se no que ele era. Só que, entretanto, a idade também foi evoluindo, não é? Ele foi tendo mais esclarecimento.
E quando viu, e quando me perguntou, e quando lhe explicaram, concorreu e entrou, foi admitido, mas depois não entrou, desistiu e foi fazer a licenciatura, o mestrado, no município. Quando ele percebeu que ele pode ter, e a irmã já trabalhava há 4 anos, ele quando percebeu que as oportunidades que ele tinha dentro da organização, a possibilidade de carreira, o sacrifício que ele ia ter, precisava de evoluir, olhando para o pai, não é? Os anos que esteve nos postos, para passar aos postos seguintes, e o que o pai ganha, ele percebeu que se calhar não era essa via. Ele queria, e ele colabora numa série de associações sem fins lucrativos, para poder dar o contributo dele à sociedade, mas que é o que os jovens hoje também querem, além da cidadania, mas querem ter, porque no fim o que conta, que no fim do mês, é aquilo que se compra, o que se põe em cima da mesa. Portanto, eu acho muito bem e é importante que se crie uma cultura de cidadania para que depois, com essa cultura, possa haver mais candidatos às Forças Armadas ou prestar outro serviço ao país, mas no fim, o que os jovens hoje, além disso, querem é uma estabilidade financeira, tal como todos nós. Mas eles são mais informados do que com a idade que nós tínhamos, com a idade deles, na altura que nós tínhamos, eles são muito mais informados. E o meu filho somou 2 mais 2. Ora, se a minha irmã, em 4 anos, tivesse nem todos têm essas oportunidades, e evoluiu desta maneira, eu, se for para as Forças Armadas, para evoluir o que ela evoluiu em 4 anos, eu preciso, correndo bem, de 16 anos. Correndo bem. Se correr mal, como correu, felizmente eu cheguei ao topo de carreira, mas se correr mal, entre aspas, com o tempo que eu tive em 2 postos, ou com o meu pai que teve em 2 postos, eu se calhar vou pedir uma batopada e não vou. No fim, o que é importante é o que os militares, que é disso que nós estamos a falar, é o que os militares ganham ao fim, a remuneração. Os suplementos é importante, é o que ganham ao fim do mês. E às vezes o que se tem disponível ao fim do mês não é só salário, tal como foi dito. É as condições de saúde, é as condições para a família, que tudo, ao longo destes últimos anos, tem vindo a ser tudo. Se no fim do mês, se o militar não tiver que gastar menos em saúde, menos em apoio social, isso reflete-se na disponibilidade depois financeira. Portanto, desde já agradeço. Bom, encerraram-se os comentários da assistência. Eu vou fazer-vos um apelo para cada um de vocês, em não mais de 3 minutos, dizer o que tem a dizer. Digam de vossa justiça, ok? E vou começar aqui pelo Freire. Muito obrigado, Sr. General. Os jovens são muito predados, não é? Vimos agora este exemplo aqui dos filhos do nosso camarada, e eu estava a pensar que os meus são dados à música e participaram em 3 ou 4 bandas filarmónicas, e lá em cima no norte pagam-nos, e aqui em Lisboa eles vão a custo zero e ainda fui eu que paguei os instrumentos. Eles realmente têm muito para dar, desde que o pai também esteja por trás a financiar. Sim, sim. E tem muitos princípios. Os meus filhos, e se calhar os do camarada também, seriam incapazes de ir para uma empresa que não tivesse princípios éticos, por exemplo, ou preocupações ecológicas, ou que não fossem sustentáveis, ou que fossem discriminatórios de género, por exemplo. Portanto, eles dão. O que interessa é aquilo que nós, ao fim, temos para lhes dar. Eu não passei o último slide, mas vou partilhar com vocês só. Em 2022, os jovens participaram no Dia da Defesa Nacional. Adivinhem qual foi o primeiro fator importante para a empregabilidade? O que compra os melões? O dinheiro. A segurança, que tinha sido o primeiro fator em 2021, passou para terceiro. E o segundo foi o equilíbrio de vida entre o trabalho e a sua vida pessoal.
Portanto, é isto que os jovens procuram. Portanto, se nós, à partida, lhe dissermos assim, epá, vem, mas isto, o subsídio de condição militar é para trabalhares aqui, se nós quisermos, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e de manhã à noite. E folga, pode-se ver isso. Folga nem existe. Portanto, quer dizer, isto não existe. Eu tenho praças a fazer escalas a 3. Quando não vai de férias e não está doente, faz escalas a 3. E quando foi o Covid, olha, afinal a enfermaria vai fechar, tu vais para a porta de armas. Tens 30 segundos. Licenciatura é algo que tem que ser valorizado, não só na admissão para sargentos, como não interessa, um tipo entra, faz um mestrado, não faz mais nada na vida, e peço desculpa, vai até ao oficial-general, e alguém entra, faz a licenciatura, faz o mestrado, faz pós-graduações, faz doutoramento, isso não interessa nada, porque entrou como licenciado. As paraquedistas foi um bocadinho antes, e tinham aqui outros contextos que não eram só da carreira. Tinha também a ver com a projeção de mulheres para um teatro operacional, onde havia homens. E nós sabemos que a malta às vezes bebe umas coisas e fumava outras. E era importante também proteger este corpo expedicionário. Okay? Muito obrigado. Sr. Jornal. O Lima Coelho, com quem já comunguei muitas questões, esta é das mais importantes e permite-me destacar o papel dele na comunicação social. Foi dos poucos que falou exatamente a questão do esse é melhor estar na lei. Nós discutíamos quando saímos dali, mas ninguém falou do assunto. Eu depois também não tive intervenção nessa área, mas também ninguém quer discutir o assunto. Essa é uma questão que, obviamente, falei, inclusive, a nível superior, não foi só com as FIAs militares. Toda a gente sabe, eles sabem, mas ninguém fala, porque isso está claramente na dimensão política. Porque, obviamente, se fosse outro país, dizia assim, faltam 3 mil, está na lei, requisição, 3 mil homens e mulheres para avançar. Mas ninguém quer avançar. É muito interessante, mas isso é um pormenor importantíssimo, por maior. Relativamente à questão aí estou mais à vontade, como sabem, relativamente à formação e a luta que foi dos sargentos no ENFAR e depois na criação do IUM. Como sabem, tive na reforma do ensino superior militar e a criação do Instituto Universitário Militar e, em particular, da UPM, foi uma luta tremenda, mas cá está, estas lutas, se me permitem, também começaram logo em oficiais. Vocês não imaginam o que foi a minha dificuldade como gestor na prática da reforma do ensino para conseguir dar um mestrado a quem saía das academias militares. Uma grande oposição que eu tive não foi dos civis, os reitores todos me apoiaram nas reuniões. Eu estava no Conselho de Reitores, o grande problema que tive era dentro das FIAs militares, alguns camaradas que achavam que ter graus era mau e depois esqueciam-se que isso tem a ver com prestígio na própria sociedade, com comparação e convencimentos e com tudo isso. Não é? E, portanto, a questão dos sargentos, depois de ter parado ali num determinado nível, quando é uma vergonha que eles já vêm com um determinado nível e depois fazem 2 cursos que não servem, fazem 2 anos que não servem para nada, nós achamos que aquilo é perfeitamente indescritível. Subimos um bocadinho o nível até onde nos deixar. Mas ainda há muita coisa a mudar. Mas, apesar de tudo, o trabalho que tem sido feito pela UPM, em particular com um camarada da Marinha, o seu dono, que tem muitas ligações do grupo de escolas da Armada, que fazia muito esse trabalho de equiparações, foi muito importante e eu acho que estamos a caminhar nesse sentido e é uma questão de mentalidade. Como bem disse aí, demora tempo, ainda vai demorar algum tempo e é bom que os sargentos sejam todos, no mínimo, licenciados e que os oficiais sejam todos, no mínimo, mestres. E que, como disse o nosso coronel agora, quem tiver o doutoramento, eu via resolver no caminho esse problema relativamente ao Jorge Rocha, que é o doutorado que está comigo, que é de transmissões, mas que não serve de nada por ser doutorado, é penalizado na carreira, se calhar por ser doutorado. Portanto, há aqui coisas ainda. Mas isto é uma questão de mentalidade. Eu acho que já estamos muito... Estes aritos já fez com que as pessoas... 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Eu não consigo responder a todas as questões, mas respondo àquela de há pouco do meu camarada, com quem tive o prazer de servir.
em comum com ele as preocupações dele, porque antes de ir para aqui, reuni-me com o meu pessoal e vinha aqui e quis ouvi-los também. E uma das observações, curiosamente, o Jorge Rocha, sendo um homem de Lamego e de operações especiais, apesar de ser agora transmissões, dizia assim, mas não, isto é inadmissível. Eu dei estes números, eu despi isto hoje de manhã. E ele dizia assim, teve as mesmas observações. Há limites inaceitáveis. E, portanto, nós não podemos baixar, porque o baixar as condições na academia, na escola de sargentos e com os praças, vai ter consequências naquilo que é o próprio prestígio da instituição, em função de abrirmos as portas a gente que não é de qualidade. E, portanto, mais vale ter menos gente e ter gente de qualidade do que abrir as portas a toda a gente. E por aqui me fico, isto é muito importante, isto é construir o futuro. E agradeço os estudos de casa, as vossas observações, não dou mais tempo. Muito obrigado. 3 minutos. Bom, centrando em algumas perguntas, e começando pelo nível de admissão às condições que o país tem. Eu falei no nível de admissão no âmbito das Forças Armadas. O nível de admissão que o país tem, eu não sei muito bem qual é, portanto não entrei em terrenos tão pantanosos. O nível de admissão dentro das Forças Armadas, os chefes são responsáveis por, é que tem que ser definido corretamente. E se não podem cumprir, têm que o dizer claramente e porquê. Não continuar a fazer brilharias. Respondendo a essa pergunta. Nós falamos aqui sobre muita coisa, eu lamento agora ser um pouco disruptivo, mas sempre fui assim, portanto não vou mudar agora que estou velho. O problema é a carreira. Quando estamos a falar de carreira, estamos a falar de quadros permanentes, não estamos a falar de SNOs, ou Serviço Efetivo Normal, ou RCs, ou Serviço à Cidadania. Estamos a falar da carreira dos militares. O que é que pretendemos? E a carreira é que está perfeitamente descontrolada. Não existe nada. O importante é ser professor doutor almirante ou professor doutor general. Isso é que é o importante. Não é. Os estudos judiciais, os seus juízes, não estou nada preocupados. Eu lamento estar em desacordo. Apesar de ser importante, as equiparações. E são importantes para quem sai, para serem reconhecidos também. Mas o importante é o que é que eu preciso de ensinar aos meus militares para a carreira, para o serviço militar. Eu não me interessa nada ter um doutorado em uma teoria qualquer que depois não é capaz de comandar um navio. E, portanto, nós estamos a subverter. E ao subvertermos, ao ser mais importante saber integrais triplos, etc., é muito mais importante saber fazer um ponto astronómico. Porque o ponto astronómico, a navegação astronómica, não é reconhecida como matéria nos currículos. E isto é uma inversão total. E é por esta inversão, depois, quem lá entra, pelas academias, os quadros permanentes, como eu disse, começam pelas academias, os contratados ingressam e vêm nos quadros permanentes se forem atraídos para, senão não vêm. O exemplo está em cima, não está em baixo. É por cima que se começa o exemplo. Vão-se embora. Não estão interessados em cá estar. Preferem desistir, porque estão 14 anos no mesmo posto. Portanto, porque é preciso de dignificar a carreira. Nós falamos em cidadania, Serviço Efetivo Normal, Dia da Defesa Nacional. Da minha experiência, a única coisa que teve foi alocar mais militares. Alocar mais militares. Muitos deles em regime de contrato ou em serviço efetivo normal. Até. Para enquadrar e para dar um exemplo. Para mostrar o que é que nós fazíamos. Não se consegue. Porque não havia número suficiente. Estamos a falar de quê? Ninguém enfrenta, lamento dizer, mas ninguém enfrenta o problema da carreira e dos quadros permanentes. O que é que pretendemos com eles? E não a dignificam. E depois, por não dignificar, desmotivam. E andamos aqui com muitos canivés à volta disto tudo. E até chegamos ao ponto, e ficamos chocados, eu também fiquei, quando o IFP diz para ir para o serviço militar que é emprego. Tem razão. Um emprego, igualmente. E, portanto, depois as carreiras não existem. Eu só tinha aqui mais uma coisa que queria dizer.
não é facilitante, nem nos níveis de entrada, nem nas provas, nem nos níveis culturais que se resolve nada. Eu lembro, e sempre disse isto, o MIT não é bom e tem candidatos porque é fácil. É porque é reconhecido. Nós primeiro temos que ser reconhecidos. E para sermos reconhecidos temos que gostar de cá estar. Eu ouvi várias pessoas dizerem muitas vezes, vão-se embora os melhores. Eu nessa altura, jovem ainda, capitão-tenente ou capitão de fragata, disse a um almirante, ainda foi promovido, tive sorte, almirante, eu não gosto de estar nesse lote. Se os melhores se vão embora, significa que ficaram cá os piores. E eu não me revejo nesse lote. Quem sai, sai porque quer. Eu tenho que cuidar dos que cá estão. E foi isso que eu tentei fazer sempre. Com rigor e com muita verticalidade. Relativamente ao serviço de condição militar, eu lembro-me do perigo que existe neste momento. É que o serviço de condição militar sempre foi considerado parte integrante do vencimento. E se começamos com estes fediveres que eu agora aqui falar, que existem, estou na reforma, não acompanho tudo. A única coisa que vai suceder, espero estar errado, é deixar de contar para a reforma. É como as ajudas de custo, ou melhor, perdão, as despesas de representação, também não contam, etc, etc. Portanto, o que me interessa não são os subsídios, o que me interessa é a carreira e os vencimentos inerentes a essa carreira e o reconhecimento da carreira como tal. E a mim interessa é que quando estou e sou almirante, seja almirante. Não é ser professor doutor. Não tem nada de mal fazê-lo. Não tem nada de mal. O que eu pretendo é que aquilo que eu preciso de ensinar nas academias, nas escolas de sargentos, etc., tenham o objetivo de servir as Forças Armadas para as funções que vão ser desempenhadas. Só para acabar, muito rapidamente, praças, QPs. A Marinha tem um grave problema de praças com as praças QPs. As praças QPs são importantes na Marinha face à especificidade dos praças nos navios. Porque quando falamos de praças nos fuzileiros, estamos com um problema. E depois ouvi, ninguém me contou, o Sr. Almirante dizer-me o que é que eu faço com os cabos barrigudos. E o que eu lhe disse, eu também sou barrigudo e ainda cá estou. Não é? Portanto, atenção que o tornar as praças quase permanentes não é aí que vamos aumentar o número. Vamos arranjar problemas no futuro. É a minha opinião. E, portanto, houve necessidade de reconhecimento e uma necessidade de passar a haver cabos mortos que não havia na Marinha, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ir ao curso de sargento, mas o número tem que ser diminuído ao longo do tempo, de modo a que não exista inversão das pirâmides. Isto muito rapidamente era o que eu lhes queria dizer, e lamento este desabafo, mas o que eu gostava era que, de facto, o curso da Escola Naval, o curso da Academia Militar, o curso da Academia da Força Aérea, fossem reconhecidos, como já foram no passado, como tal, e não porque são equivalentes ao mestrado e não sei o quê. Porque isso, a única coisa que fez foi retirar prestígio à Escola Naval, prestígio à Academia, que aqui entre nós, lamento dizer, já não existem. Existe o IUM, que é uma amálgama, em que a descaracterização dos ramos, e como dizia um oficial-general já falecido, que eu era especial amigo, cada ramo opera no seu meio. A Força Aérea voa, a Marinha navega e o Exército progride no terreno. E é para isso que eles existem. Não é para serem todos iguais. Quando são todos iguais, não existem. E é bom sermos diferentes. Só uma coisa, é bom sermos diferentes, porque, de facto, se todos gostássemos do amarelo, era uma monotonia. Muito obrigado.